Oi, gente, tudo bem? Eu sou Georgia Francisco, fonoaudióloga. Esse é o segundo programa do nosso podcast Fonodialogar. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro, um assunto que eu também atuo com a nossa fonoaudióloga, Patrícia Camargo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Georgia. Prazer Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É um prazer te receber aqui. É um prazerzão para mim, principalmente, estar aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né? Que é a fonoaudiologia no canto. Sim. Né? É um assunto que está em moda, né? Sim, muito. Apesar de ser um assunto antigo, mas que hoje em dia as pessoas estão divulgando cada vez mais, né? Sim, é verdade. Na televisão, né? Esses concursos que a gente tem hoje em dia, The Voice e tantos outros aí, né? E agora para todas as idades, né? Crianças, Isso. Pessoas mais velhas. Então tem... Cada vez mais o pessoal tem se interessado, né? Por desenvolver, né, a arte do canto. Isso. E assim, sempre a gente começa o nosso podcast com o objetivo de divulgar a fonoaudiologia. E aí, conta pra gente um pouquinho quando você se formou, onde você se formou, por que você escolheu a fonoaudiologia? Olha, eu assisti o primeiro podcast e quando a Mabila falou assim, a fonoaudiologia nos escolhe, eu fiquei toda arrepiada, porque eu falei, Também gente, escolheu. é isso. Nós somos escolhidos assim, ó. Eu não imaginava nunca, eu nem conhecia a profissão, pra falar a verdade. Na época, eu canto desde os meus 3 anos, sou de uma família cristã e a família toda, a maioria envolvida com música, principalmente com canto, né? Nem tanto instrumento, assim. Então, eu cresci ouvindo os meus pais, avós, tios, família toda cantando. E eu, minhas primas, cantar era brincadeira pra gente, né? A gente imitava os nossos pais e cantava. E cantava na igreja, e teatrinho, e musical, final de ano, tudo a gente cantava. Quando eu cheguei na fase de escolher uma profissão, eu fui escolher publicidade e propaganda. Nada a ver. Nada a ver. Porque meu pai fazia isso. Sim. Então, eu acompanhava mais ou menos. Às vezes eu ia no trabalho dele. E aí eu falei, acho que é isso que eu quero. Só que eu sou uma pessoa que não sou muito criativa, assim, né? Pra esse tipo de coisa. Mas eu achava que era isso. Só que naquele ano eu não passei nesse vestibular. E eu frequentava um lugar já há alguns anos. Eu sou de São Paulo, da capital de São Paulo. Então, morava lá. Eu sou paulistana. Eu morava lá nessa época. E aí eu conheci um grupo de jovens que viajavam o Brasil todo fazendo musicais evangélicos. Sim. Só que todo ano tem uma mudança de grupo. Então você faz como é que fala? Tipo um vestibular, uma seleção. Então era prova de tudo quanto era coisa. E eu passei. Então no ano de 1994 eu tinha 16 para 17 anos. Como eu não tinha entrado na faculdade naquele ano, eu falei, eu vou participar desse grupo. Meus pais autorizaram. E eu fiquei 1 ano morando em Atibaia. Nesse grupo, a gente viajava o Brasil todo, mas antes, em toda a preparação do musical, a gente tinha aula de teatro, a gente tinha aula de regência, a gente tinha aula de história da música, a gente tinha aula de um monte de coisa. Libras. A gente teve aula de Libras, porque às vezes a gente ia cantar em algum lugar que tinha surdo e que tinha um conhecimento dessa linguagem. E aí a gente também foi aprendendo um pouquinho disso. Enfim, Isso é raro, né? É raro ter o ensino de Libras, né? Que é uma coisa tão importante. Então, às vezes, a gente cantava fazendo os sinais e era muito bonito. Porque daí, às vezes, a gente estava num lugar que a gente tinha uma comunidade de surdos ali. Normalmente, a gente cantava em igrejas ou em ginásios. Às vezes, em outros lugares. Orfanatos, praças, presídios, né? Ginásios e tudo. E tinham, às vezes, a comunidade de surdos e era muito, muito interessante. Porque eles não ouviam o musical, mas eles entendiam a encenação. Tinha alguém sempre interpretando. Mas a música a gente sinalizava e alguns, né, dependendo do nível de surdez, eles sentem a vibração. Sentem. Isso, é muito interessante isso, inclusive, né? Muito legal. E nesse ano... Como éramos, assim, o foco era voltado para o canto, para a música, a gente teve algumas aulas com uma fonoaudióloga que já era formada e tinha participado desse grupo 2 anos antes, em 92. Sim. Tô falando década de 90, né, gente? Que coisa. Faz parte. Depois a gente fala, né, sobre isso. Então, aí, quando ela começou a falar sobre os cuidados da voz,
sobre como tratar, assim, questão de técnica, eu fui ficando maravilhada com aquilo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Sim. Da minha vida, né? Então, assim, eu já cantava, música já era minha vida, nunca parei de cantar. Eu tava numa época de escolher uma profissão, eu já cantava na igreja, então eu tinha um que a gente chama de ministério. Eu falei, já tava isso num que eu caminho. quero. Eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero me dedicar e poder ter o meu ministério atrelado à minha profissão. Eu saí de lá, 94, 95 fiz cursinho para entrar numa faculdade em São Paulo. 96 eu entrei, me formei na São Camilo. Em 99. Em 99. Não tem tanto tempo assim. Não tem, gente. Não tem. Não tem. Somos muito novinhas. Tempo, só quase 22 anos de formada. Mas aí, quando eu me formei, você vê N áreas da fonoaudiologia. Não é só a voz. Não. Você gosta de todas? Não. Mas você aprende a gostar de muito mais do que aquilo que você, né? Eu entrei com foco na voz, mas hoje em dia eu trabalho com áudio ocupacional também. Então, que foi outra área que eu também fiquei muito interessada e sempre trabalhei. Mas aí eu saí de lá e como muita gente me conhecia como a Patrícia que canta, a Patrícia que fez tal grupo, a Patrícia que agora é fono, a Patrícia nananã. Então eu comecei a trabalhar muito mais. Quem me procurava? Cantor. Então foi assim meio que automático, né? Mas a fonoaudiologia realmente te escolhe. Como a Mabila falou que foi algo que Deus trouxe pra ela, foi num momento onde eu estava muito voltada pra a gente trabalhava com evangelismo através da música, né? Porque era um grupo cristão. Então, eu também sinto que foi isso, assim, sabe? Realmente, Deus falou, você vai trabalhar e atuar com essa galera. Tá, então você terminou a faculdade, você já era professora de canto ou não? Ou depois que você virou professora? Como que foi ser professora? Aí que tá, porque a gente, né... A gente nem falou muito disso. Eu já cantava, eu fui para fonoaudiologia por causa do interesse pelo canto. Só que também, Patrícia, você é fonoaudióloga, você canta, você trata desse pessoal, tudo. Por que você não dá aula? Porque daí eu também sempre fazia aula. Eu, como aluna, como professora, aliás, como cantora, né? Então você já tinha uma bagagem também, de conhecimentos técnicos. Aí você junta daqui e de lá, a questão de como você aprendeu, as técnicas que você aprendeu com seus professores, o que a fonoaudiologia te dá de embasamento, tudo. E aí eu falei assim, gente, mas uma coisa é eu fazer como cantora, outra coisa é eu ensinar. Mas isso começou a crescer, e eu tive que ir atrás. Sim. Né? Então, eu fui fazer mais aula de canto, aí eu fui fazer aula num conservatório em São Paulo que se chama Universidade Livre de Música, Tom Jobim, é da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, é como se fosse uma faculdade de música mesmo. Aí você escolhe o que você quer fazer lá dentro. Eu escolhi canto popular. 4 anos depois da fono, né? Mais 4 anos estudando ali o canto e me aprimorando, mas ali eu não estava assim treinando para ser professora. Sim. Só que a minha professora sabia que eu era fono. O que ela fazia quando ela precisava faltar? Colocava a Patrícia pra pode dar aula no meu lugar. Nossa, que responsabilidade, eu ficava pensando assim, mas né? foi um treino maravilhoso. Foi. O estágio. Foi. E assim, tipo, sentir que a pessoa confia em você e tal, né? Então você tem que correr atrás. Sim. Não pode ficar só naquela coisa assim do que você faz com você, né? O que você sabe que você tem que fazer com a sua voz. Como que você vai passar isso para as outras pessoas, esse entendimento, né? Esse conhecimento. A didática. Exatamente. Eu não tinha na época, ninguém me ensinou. Fui pegando daqui e dali e fui montando o meu, né? Hoje em dia são 22 anos que eu faço isso. O tempo que eu tenho de formada na fonoaudiologia é o tempo que eu dou aula, né? Então acabou juntando professor de canto e fonoaudiologia, misturou tudo aí. E como que você vê essa relação aí do professor de canto com o fonoaudiólogo? Você é as duas coisas juntas, né? Mas essa relação quando é um outro profissional, quando é um outro fonoaudiólogo, um outro professor de canto, essa relação, como que funciona? Você acha que funciona bem? Você acha que tem que existir essa relação dos dois profissionais? Tem que existir. Isso tem que existir, sem dúvida nenhuma. Assim, tipo, pra mim, eu vou falar da minha experiência, né? Assim, pra mim, eu atuei muito mais
não sei se infelizmente, não posso nem falar infelizmente porque eu gosto das duas coisas, Sim. né? Mas assim, tipo, eu atuei muito mais no fim das contas como professora de canto do que como fonoaudióloga, reabilitando clinicamente, entendeu? Essas pessoas que vêm com algum problema. Sim. Acabava trabalhando sempre na preparação, no treinamento, na formação, no antes, na prevenção, né? Então, é difícil você desvencilhar fono quando você tá atuando como professor de canto. Não tem como. Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, o olhar é um pouco mais pra estética, artística, a parte... Esse é o professor de canto. Da música e tudo, com aquele conhecimento todo da fonoaudiologia que você tem. Sim. Né? Agora, quando eu tô lidando como fonoaudióloga com esse cantor, mesmo que ele não tenha um problema, eu tenho que voltar meus olhos pro outro lado da moeda, né? Como é que eu vou atuar clinicamente, mesmo no treinamento, no condicionamento... Questão muscular. Antes, né, de um problema, mas como fonoaudiólogo, não como professor de canto, Sim. assim. É difícil você saber o limite entre as duas coisas. Isso eu, né, que faço as duas coisas. Mas, assim, eu, enquanto professora de canto... A gente já trabalhou junto, por exemplo. Então, assim, tipo, a gente tinha o mesmo, né? Pro pessoal saber, a gente já trabalhou junto. Então, a gente tinha uma pessoa que precisava tanto da aula de canto, quanto dos cuidados fonoterápicos, porque tinha um problema na voz. Sim. Né? Uma patologia. Então, a gente estava sempre conversando. Porque Precisa ter essa conversa, isso aí. Até onde eu vou... E até onde você também vai, né? A gente está caminhando com o mesmo propósito, a gente está pensando com o mesmo objetivo. Eu não posso querer fazer uma coisa que daí descamba tudo que você fez, assim, destrói tudo que você tá fazendo. Né? E dependendo da patologia que esse cantor tem, né? Que essa pessoa tem, que esse cliente tem, o professor de canto precisa saber isso que você está falando, até que ponto, né? Até onde eu posso ir, até que nota ele pode atingir, né? Até que tipo de exercícios que eu posso fazer para que esse problema que ele tem, essa lesão, não piore. Muitas vezes o trabalho, assim, o que acontece com o cantor, né? O pessoal que canta, na verdade, eu acho que toda pessoa que atua artisticamente com a voz tem muito isso, né? Tem essa questão do emocional muito presente. Sim. Então, você dizer pra ele, de repente, que ele não vai mais cantar... Acabou. Entendeu? Ou que ele não vai mais, sei lá, colocar a voz dele em ação, até mesmo no teatro, mas né, a gente aqui falando de cantor, que ele não vai mais cantar. Então, às vezes, é o caso de eu conversar, se eu tô como professora de canto, com um fonoaudiólogo, e saber que eu vou atuar, mas, assim, não nos bastidores, mas de uma maneira ali, como é que eu posso dizer? Mais de preparação, seria? Não, ali naquele momento, às vezes, onde a patologia, ela tá instalada, né, assim, que precisa dar uma total atenção para aquilo, o fonoaudiólogo, de repente, ele vai estar mais à frente e você talvez mais em off. Exatamente, mas assim, mas eu não posso falar para ele, você não vai mais cantar de jeito nenhum. Mas você também vai precisar entender o que tá rolando na parte fonoaudiológica. A não ser que precise realmente, né? Assim, porque tem casos que precisam realmente de uma pausa mesmo, e você vai trabalhar com essa pessoa, sei lá, às vezes ela até quer ir, eu já tive esse caso, eu não quero parar, mas eu sei que eu não posso cantar, mas eu também não quero parar de deixar de vir aqui, o que a gente pode fazer, sei lá. Às vezes é até perigoso, porque a gente corre o risco de atuar até na parte como psicólogo da pessoa, mas querendo ou não, tá tudo muito entrelaçado, né? Porque querendo ou não, a voz tem um lado emocional muito grande. Emocional muito grande. Né? Mesmo quem não é cantor, ficar rouco ou ficar sem voz, perder, né? É uma sensação horrível, né? Então, ela traz uma carga emocional. Então, a nossa voz traz muita coisa. Então, para um cantor... Diz muito da gente, né? Diz muito da gente. Então, quando você escuta uma voz, você já sabe quem é. Quando você escuta, talvez, a minha voz, você sabe, a Georgia tá triste, a Georgia tá feliz, a Georgia tá eufórica, a Georgia... Identifica a gente, né? Totalmente. Então, uma identidade. Quando tem uma alteração ali, essa identidade fica alterada, né? E você falar para um cantor que ele, naquele momento, vai deixar de comunicar algo através do canto dele, é terrível. Não, e na maioria das vezes é também terrível por esse sentido e terrível pelo sentido de que ele não vai ganhar dinheiro. Sim, né? Porque é o instrumento de trabalho dele. Então, o que a gente costuma falar sempre, né? Quando a gente trabalhava junto, era isso que a gente sempre falava.
tem que cuidar da sua voz, é o seu instrumento de trabalho. Né? Se você perde a sua voz, você vai ganhar dinheiro como? Você tem outra profissão? Sim. Né? Então, assim, hoje em dia... Se você não consegue atingir o cantor de outras maneiras, inclusive, né? Você vai por esse lado, você fala pra ele, ó, se você não for cuidar, você vai ficar sem a voz. E realmente isso é importante. E a gente vê muito isso, assim, cantores que, vamos supor, nesse final de ano... Nossa, gente, nesse final de ano, o pessoal, voltou, né? O pessoal voltou a cantar. Os barzinhos começaram de novo a encher, e aí as pessoas voltaram ativa, tudo, mas depois de quanto tempo sem cantar, né? De repente, depois de quanto tempo sem treinar, depois de quanto Isso que é um assunto interessante que é pra gente falar. Hoje em dia, a gente olha o cantor como um atleta. Sim. Né? Total. Como se fosse um jogador de futebol. Sim. Ele precisa estar preparado para entrar em campo. Né? Então, isso que você falou. Quanto tempo ficou parado aí na pandemia sem cantar? Né? E por mais que a gente fale, a gente tá usando a voz, mas é diferente de cantar. Completamente. Então, esse atleta, ele precisa da preparação. Sim. Né? Que entra a questão do condicionamento vocal. Sim. Né? E aí, você pode falar pra gente um pouquinho dessa questão do condicionamento vocal? Como que seria essa preparação para o cantor entrar em campo, assim... Hoje em dia a gente tem muito equipamento, né? A gente tem muito exercício. Hoje em dia a tecnologia chegou na fonoaudiologia também, Graças a Deus, porque não dava mais pra trabalhar com coisas arcaicas. Ajuda pra caramba, assim. Não é nem só assim, porque é legal, é porque é cientificamente testado, sim, não é só modinha, né? Não é só modinha, não. Agora, óbvio, né? Você tem que estar lá, fazer lá os cursos pra poder ter o raciocínio clínico, poder atuar de maneira que aquilo seja... E a parte fonoaudiológica de base, ela não perde. Não perde. Né? Não adianta nada a gente colocar um laser lá na garganta na laringe do cantor se não fizer um exercício fonoaudiológico. Hoje em dia a gente associa muito, porque a gente sabe que a gente trabalha com musculatura. Sim. Né, assim, a gente tem musculatura atuando aqui o tempo inteiro quando você fala de voz. Então, se o cantor, principalmente o cantor de alta performance, né, porque tem muita gente que vai fazer aula de canto e canta, às vezes não canta em lugar nenhum. Sim, por hobby, talvez, por hobby, né? Não que por causa disso você não vai atuar preparando essa musculatura, preparando essa voz do mesmo jeito. Não, eu faço... minha aula não difere. Agora, óbvio, no básico. Agora, óbvio, a pessoa tem uma alta demanda de uso da alta voz. Performance, O cantor de alta performance que às vezes dança. Sim. Que às vezes atua, é um musical. Então, ele tem fala junto com canto, junto com movimentação. Ele tem que interpretar, enfim. É outra questão... O cantor que toca um violão, que às vezes a posição dependendo da que posição, tá tocando. Então, você tem que avaliar todas essas questões para montar um programa de condicionamento adequado. Então, se eu tô trabalhando com um cantor que ele se movimenta muito no palco, a condição respiratória dele, eu tenho que trabalhar de uma outra maneira de alguém que tá lá sentadinho, paradinho. Ele tem que ter uma resistência. Né? Então, aí eu vou trabalhar essa musculatura respiratória de uma outra maneira. Um cantor que dança a mesma coisa, né? Um cantor que tá lá, às vezes, com uma postura... Porque é engraçado, outro dia eu tava ouvindo um professor de canto. Ele, maestro, tudo, e converso muito com um colega meu do lírico. E ele fala isso mesmo: Patrícia, a gente, às vezes, tem que cantar deitado. E aí, vem o fonoaudiólogo e fala assim: não, tem que postura, ângulo 90 graus. Não vai ter. Não tem como nessa hora. Não tem, gente. O fonoaudiólogo se vira e faz ele cantar deitado. Fonoaudiólogos, a gente tem que se adaptar, porque assim, tipo... Aquela coisa do que, não, é bonito. É o ideal. Pra alguns é o ideal, mas pra outros não tem como. Tem várias realidades. Aí ele falou assim: eu fazia o papel de Jesus, eu tinha que dar notas lá nos quintos, preso na cruz, todo caído. E eu tinha que dar. Sim. E aí como é que você faz? Né? Aí o fonoaudiólogo vai lá falar que não, que aquela postura não é a ideal pra cantar. Então a gente mostra que cada caso é um caso. Sim, como tudo na saúde, né? E aí você tem que se virar pra condicionar aquela voz a fazer aquilo naquela postura. Isso. Ele tem que estar condicionado pra tudo. Né? Ele tem que estar preparado pra qualquer condição que apresente. Exatamente. Né? Mesma coisa um cantor de bar, por exemplo. Não é fácil. Não é fácil, inclusive a gente, fonoaudiólogo, sair desse ambiente confortável da teoria, da zona de conforto, né, do que era antigamente. Mas hoje em dia a gente tem o canto muito mais assim explorado, né, aqui no Brasil.
E aí você tem que se adaptar também. Como é que eu vou fazer aquela voz chegar naquele ajuste, fazer aquele tipo de... dar aquela nota, com aquela qualidade, nessa condição... com a perna aqui. Não, e tem também o cantor de bar, por exemplo, que não tem um retorno adequado, né? Que não tem, talvez, né? Não consegue escutar, talvez, o outro instrumento. Exatamente. Então tem tudo isso que precisa de preparo. Tudo. Né? Horas cantando na mesma posição parado. Que também, né? Se a gente tá falando de um que se movimenta muito, o que tá parado também é importante. Parado o tempo inteiro, né? A corrente sanguínea ali. Então você vai tentando, junto com o cantor, achar alternativas, porque às vezes você fala assim, poderia ser assim assado. Ele fala, mas não dá, porque assim lá acontece assim. Como é que você faz, né? Sim. Então, antigamente, a gente sabia assim, tipo, como eu falo, né? Eu tenho 22 anos de profissão, e aí você ouvia muito isso, assim, tipo, o ideal é isso, se isso não pode assim, assim, assado, isso aqui é bom, Pronto. Receitinha não toma sorvete, não toma gelado, não come isso, não faz aquilo, Come uma maçã. E come uma maçã. Come uma maçã. Hoje em dia a gente sabe, você come 10, você vai continuar rouco. Vai continuar, não vai adiantar, desculpa. Depois a gente volta no assunto da maçã. Não, a gente vai... Nossa, no final a gente dá a dica. Tem muita coisa, né? Mas assim, não pode isso, aquilo. Você vai, cria uma coisa, bota todos os cantores na mesma caixinha. Uma receitinha de bolo. Na mesma caixinha, todos os cantores. Quer dizer, ou então mesmo em relação à técnica vocal. A técnica vocal X. Mas a pessoa é roqueira. Ela vai usar a mesma técnica do quem canta ópera, do que quem canta jazz, do que quem canta MPB, de quem canta ou vai achar que o roqueiro tá rouco, né? Porque geralmente o roqueiro faz aquela voz, né? Mais gutural. Não, exatamente. E aí, né? dependendo aquela profissional que às vezes não tem uma experiência, vai falar, não, mas você tá rouco. Não, a forma que ele precisa cantar aquele tipo de música. Existe uma técnica... Sim. Né? Existem técnicas para vários tipos de canto, de cantar, e não necessariamente uma técnica melhor do que a outra. É questão de, tanto o professor de canto quanto o fonoaudiólogo, a gente tem que entender que a gente tem que ajustar a realidade. As coisas, a realidade. E é daquele cantor. Porque às vezes um outro cantor de rock vai ter uma outra realidade. Sim. Não é assim, todos os cantores de rock. Então, a gente fala hoje em dia muito disso. De tratar com individualidade isso. Com especificidade, né? Uma palavra difícil, mas assim, tipo... o treino é específico, o condicionamento é específico, a técnica é específica. Eu posso falar que a respiração certa é X, mas aquele cantor, naquela situação, não consegue efetivar aquela técnica. Tanto eu como professora de canto, ou eu como fonoaudióloga, falar a respiração correta é assim. Mas ele não consegue chegar naquele resultado sonoro e de qualidade, de projeção, e disso com aquilo. Eu vou ter que quebrar minha cabeça para fazer com que ele consiga, dentro de uma condição saudável, que não o prejudique, que ele consiga aquela nota, que ele consiga aquela qualidade. E ok. Sabe assim, tipo, óbvio. A gente sabe que tem coisa que quando modifica demais, né? Assim, tipo, nossa, não tem nada a ver essa respiração, né? Mas tem certos ajustes que são mínimos, que às vezes não vão, de repente, influenciar tanto na questão fisiológica, mas vai influenciar na qualidade final. E é muito complicado isso, né? Assim, é difícil da gente chegar nesse nível de entendimento de que cada indivíduo é um indivíduo. No caso da voz, eu preciso tratar dessa maneira. Sim. Não, e é importante... como o nosso público aqui que está ouvindo, a maioria, né, fonoaudiólogo, é importante a gente pensar nisso, né, na anamnese, naquela primeira entrevista, a gente conhecer a fundo o nosso cliente. Sim. Né? E às vezes conhecer questões que vão além da parte canto. Sim. Né, do que ele veio trazer. Sim. Né? beleza, quero saber se você fuma, se você bebe. Tá, isso é importante. É muito importante. Mas vamos entender o psicológico um pouco dele. Nossa, isso né? Ele é muito ansioso. Tanta coisa, né? Ele tem gastrite, ele tem questões. Então, assim, a gente precisa individualizar o indivíduo. Ficou redundante? Ficou, mas é a realidade. Né? Porque se a gente colocar todo mundo na caixinha e falar, olha, todo mundo vai fazer o aquecimento assim, assado. Vai fazer o tran, vai fazer o bran, vai fazer... né? Não dá certo, porque pode ser que um aquecimento
passou pra mim não vai funcionar, vai começar a me dar pigarro, né? Às vezes eu falo, olha, usa o nebulizador tal horário. Pro outro eu vou falar diferente. Então, assim, a gente precisa realmente entender cada ser humano, né? Isso é pra medicina como um todo, é pra fonoaudiologia como um todo, é pra educação. Mas né? é porque é muito mais fácil você pegar um negócio e falar assim, isso é o correto, bota todo mundo aqui. Claro. Né? E não raciocinar em torno a zona de conforto, né? Vou ganhar meu dinheiro ali, todo mundo vem, faz todo mundo bonitinho até chegar um que vai dar ruim. Porque sempre aparece um que vai falar, aquilo lá não deu certo pra mim. E aí, se eu não consigo raciocinar, se eu não estudo, se eu não me atualizo, eu vou falar, o que eu vou fazer com esse que não deu certo agora? Né? Então, assim, tem as particularidades de cada pessoa. Né? A gente precisa entender tudo isso em qualquer área da fonoaudiologia. Sim. Né? Como a gente falou na semana passada com a Mabila, e a gente torna a falar novamente aqui no canto, né? Então essa relação fonoaudiologia e canto, hoje em dia é muito ampla por isso. Muito. E ela tem que existir. Tem. Na verdade, é aquilo que a gente sempre comentou em você, né? A gente fala sobre um tripé, mas eu ainda boto uma quarta pessoa ali, né? Eu acho que o cantor, ele tem que ter 4 profissionais. Isso. Tem que ter, mas assim... O tópico. Utopicamente falando... Deveria ter, seria ideal. Né? Alguns, obviamente, conseguem. Mas assim, vamos para a realidade da grande maioria. O que ele tem normalmente é um professor de canto ou um fonoaudiólogo. Sim. Para ele conseguir ter os dois, já é um pouco difícil. Né? A gente sabe disso. Mas mesmo assim, ainda acho que de repente é a dupla que vai trabalhar melhor com ele. Porque ele não vai toda hora no otorrino. Deveria ir de vez em quando, pelo menos 6 em 6 meses. Né? Deveria ter uma periodicidade ali, fazer. E é uma coisa que também a gente sempre fala. Fazer o exame. Isso que eu ia entrar. A importância de fazer o exame de laringe. Sempre. Na verdade, assim, a gente que trabalha com canto e vai tendo uma escuta diferenciada, né, da voz do cantor, você imagina certas coisas, você até tem certeza, até a né? gente, né, na avaliação fonoaudiológica, a gente tem uma avaliação que faz e que você percebe que tem um escape, ou que tem uma tensão. Sim, tem a avaliação perceptiva auditiva e tem alguma acústica e tem algumas coisas que a gente faz e que dá pra gente um retorno, né, daquela voz. Mas o exame de imagem, obviamente, nos dá o visual daquela laringe. E, na verdade, e isso é uma outra luta, né, Jorge? Assim, tipo, exame de laringe de cantor não dá pra ser videolaringoscopia. Tem que ser a videoestrobo. E, na verdade, eu gostaria muito que fosse a naso. A naso. Isso que eu ia falar, teria que ser a naso. Porque você pegar a língua do cantor, pôr pra fora e falar assim, produz som, ok. Isso aí vai ver só se tem a lesão ou não. Isso mostra se tem lesão ou não. Mas como tá funcionando aquela estrutura. Isso. Enquanto ele canta, que é o que eu quero. O ideal seria a naso. Né? É o que eu quero saber, como é que é a estrutura dele, com ou sem problema, funciona durante o canto dele. Porque uma coisa é eu fazer um i, outra coisa é eu cantar efetivamente a música que eu canto no meu show. Como é que eu canto no meu show? Eu canto assim. Aí quando eu canto assim, faz isso aqui. Vem prega vestibular, vem que acontece, entendeu? Mas não é uma realidade. Não. É uma realidade, né, de, às vezes, das cidades maiores e tal. Aqui em Volta Redonda, a gente até tem profissionais que fazem, mas a gente tem também a dificuldade, às vezes, do próprio cliente conseguir fazer, às vezes, questões financeiras e tudo mais. Então, a videolaringoscopia mostra pra gente se tem uma lesão ou não. Né? Então, tem um nódulo, tem um pólipo, tem um cisto. E quando não tem, ou quando não tem nada. Vamos caminhar. Né? Bonitinho, continua aí que não tem nada. Exatamente. Mas a naso mostraria realmente ela em funcionamento. Então, eu consigo cantar, consigo falar, consigo fazer o que o meu fonoaudiólogo quiser que eu faça. E ele vai ver a movimentação, né? A estroboscopia mostra a movimentação certinha, linda, maravilhosa da prega vocal. E seria ótimo e muito favorável o fonoaudiólogo estar com o cantor no momento do exame. Porque daí ele pode falar assim, faz aquilo que você faz em tal música e tal, né? Eu tive essa experiência com uma cliente minha, que é a Gabriela, né? E a gente fez uma naso
E aí até a gente fez os exercícios que a gente faz em fonoaudiologia. Sim, então sim. a gente foi percebendo o que acontecia com a prega vocal e com as outras estruturas. Muito legal, porque daí, inclusive, né? você vê que durante o exercício que você está propondo para ela, o que está favorecendo Isso ali, aí. o que está acontecendo, né? Ali no ao vivo, você está vendo ali, né? Isso é muito legal, muito importante. Deveria ser assim, a gente gostaria muito que fosse. E não é só prega vocal, né, Não, Patrícia? A gente não. tem que prestar atenção em outras estruturas. Então a gente já pegou exame também, que às vezes, né, a aritenoide ultrapassa, né? Cruza. Então a gente fica, por que tá acontecendo isso? Será que é uma tensão, né? Então a gente tem sempre que estudar. Por isso que a importância do professor de canto procurar um auxílio do fonoaudiólogo em alguns casos, né? Ou talvez na maioria, ou talvez em todos os casos. Porque pode estar acontecendo alguma questão ali dentro, né, que foge um pouco da alçada do professor de canto. Sim. Não é da alçada dele. É do fonoaudiólogo, é do otorrino. Exatamente. Né? Essa duplinha, ela deveria acontecer sempre, né? Por condições, muitas vezes, financeiras, ou dependendo da cidade onde esse cantor mora, ele não tem esse acesso. Então, às vezes, ele tem um ou outro. Mas, pelo menos, que o professor de canto tenha uma noção de fisiologia vocal. Hoje em dia, você tem acesso a muitos cursos. Sim, a internet está aí liberando várias coisas, muitos né? cursos. Tem que tomar cuidado, porque tem coisas boas e tem coisas ruins. Sim, exatamente. Tem muita falação, né? E tem coisas muito legais, mas assim, você tem um acesso a maior conhecimento, mesmo que você não vá aplicar. Assim, aplicar que eu digo assim, você não vai se tornar um fonoaudiólogo necessariamente, você não vai fazer uma faculdade de fonoaudiologia necessariamente, no caso, professor de canto. Mas você tem como aprimorar os seus conhecimentos para entender melhor o que o seu aluno está fazendo naquele momento. E saber encaminhar. E vice-versa. Olha, eu não vou te ensinar a cantar como fonoaudióloga. Sim. Isso aí. Eu vou tratar da sua voz, porque sua voz ela tem um excesso. Apresenta algumas características. Alguma característica, ou tem uma patologia, ou não tem, ou tem uma frouxidão. Então, de repente, a gente vai trabalhar condicionando essa musculatura, tudo. Mas, certos aspectos do canto, você tem que trabalhar com o professor de canto. Então, necessariamente, o fonoaudiólogo que trabalha com cantor, necessariamente ele precisa saber cantar, você acha? Não, acho que não. Ele tem que ter um conhecimento. Eu acho que ele tem que ter um conhecimento mínimo musical, mas mais de ouvido, às vezes, do que tanto de teoria, né? Assim, e mesma coisa o contrário, né? Que você falou do professor de canto. Eu acho que, na verdade, né, Jorge, todo conhecimento agrega. Sim, com certeza. Então, assim, é muito difícil também o cantor chegar num fonoaudiólogo que não tem o menor conhecimento. E isso eu ouvi ontem de uma aluna minha. O meu irmão foi num fonoaudiólogo que ele tá com sintoma X, tudo, e eu que tô fazendo aula de canto, falei, você tá respirando errado. Ela falando pra ele, né? Procura um profissional, um fonoaudiólogo. E aí ele foi procurar. O fonoaudiólogo não trabalhou tudo com ele, menos a respiração. E ele canta. Quer dizer, é básico do trabalho com cantor a questão da respiração. Ou então você falar, olha, eu não sei eu não atuo nessa área, então eu encaminho para uma outra pessoa, né? Então, assim, tipo, chega um cantor lá e fala assim, eu tô com dificuldade na passagem do Ré pro Mi 5. Então vai procurar um professor de canto. Não, no meu caso, eu falaria isso, então, você mas digamos consegue, assim, o fonoaudiólogo, se ele tem um conhecimento mínimo musical, ele sabe que o Ré pro Mi 5, é ali na quinta, oitava, ele sabe mais ou menos se a região é aguda, grave. Mas no caso de não saber, no caso de não saber, ele não vai ficar lá dando murro em ponta de faca, né? E iludindo talvez eu não trato afasia de jeito nenhum. Eu vi isso 22 anos atrás e nunca mais vi. Ah, mas então você não pode estudar e tratar? Posso? Pode, se for do seu interesse. Mas, você concorda que se você for um especialista nisso, você vai dar conta do recado muito melhor do que E tem essa questão da fonoaudiologia, né, de às vezes achar que o fonoaudiólogo tem que saber tudo, né? Tudo, imagina. A gente sai da faculdade assim, né? Tanto que às vezes... Querendo ganhar o mundo. Eu quero trabalhar com tudo, eu vou atender tudo, e aí chega uma hora que a gente surta e fala, não, eu vou precisar focar, né? Porque senão a gente não vai conseguir dar conta. Não. A gente não consegue estudar tudo, são raras as pessoas que conseguem... Eu comparo muito com um clínico geral. Você vai lá com uma questão básica, ele vai, de repente, resolver, te ajudar, Mas né? ele vai encaminhar... Mas ele vai encaminhar para um especialista. Isso aí. Né? Então, eu acho que deveria ser assim na fonoaudiologia também, porque é mais assertivo, né? Então, não acho que o fonoaudiólogo tenha que ser cantor, ou saber cantar, ou ser instrumentista. Não. Mas se ele quer trabalhar com cantor,
Ele tem que ir atrás de alguns Eu não digo conhecimentos nem básicos. de trabalhar com voz, né? Porque voz você pode trabalhar com... Tem fonoaudiólogos especialistas em voz que trabalham focando no professor. Focando em outras áreas, né? Que envolvem a voz. Mas se você quer trabalhar com cantor, busque um mínimo conhecimento para pelo menos entender o que esse cantor traz de queixa e de linguagem, né? Sim. E no caso do professor de canto também, conhecer um pouco da fisiologia vocal, conhecer um pouco de como essa musculatura atua. Porque senão você também dá murro em ponta de faca. Você fica propondo exercício anos e não melhora em nada a voz daquele aluno, só porque você... Aí entendeu por quê, por exemplo, o professor de canto, ele também ele ensina o aquecimento vocal. Ensina. Né? Mas por quê? Ele sabe por que ele faz a vibração? Né? Então, assim, por entender o que está atrás de cada exercício. Né? Eu tô vibrando por algum motivo. Não é só porque é bonitinho fazer um trrr, não. Eu tô vibrando porque tá acontecendo alguma coisa aqui dentro. E é muito engraçado, né? Que na verdade você falou bonitinho, mas a maioria dá muita risada. É engraçado. Os exercícios de fono são engraçados. Aí né? você fala assim, gente, é pra descontrair, né? Vamos... E aí, às vezes, por exemplo, no caso a gente tá falando de pessoas, de profissionais que atuam na área, tentam atuar sem o conhecimento, e aí às vezes você pega de novo a gente pega às vezes um aluno que não consegue, sei lá, fazer um trrr. Como que a gente substitui esse trrr? Essa vibração, se ele não consegue vibrar a língua. Vou dar tchau pra ele e falar, filho, você não vai cantar porque você não vibra a língua? Não, nós vamos fazer outros sons vibrantes. Sim, né? Que a língua portuguesa é cheia de sons vibrantes, né? Então é isso que a gente precisa entender. Que o conhecimento básico para você atuar em qualquer área, você precisa ter. Né? Você precisa ter aquele conhecimento, você precisa dominar aquilo que você está disposto a passar. E se você não souber, passa pro coleguinha, né? Tem profissionais aí. Troca ideia, né? Troca ideia. Faz uma capacitação, né? Então, essa parte... Hoje eu tava na medicina do trabalho e aí, na minha saída, uma outra fonoaudióloga, a Luciana, foi lá me explicar a mexer no novo sistema. Porque começou um sistema lá e eu precisava... A coisa do exame, você sabe, mas mexer ali e tudo tal. E a gente ficou trocando figurinha. E assim, uma coisa bacana que a gente tem que sempre ter é isso. É saber que a gente não é dono da verdade absoluta. A gente não detém todo o conhecimento em todas as áreas. Sabe assim, tipo, você pedir ajuda às vezes, você solicitar o auxílio de um outro profissional não é vergonha nenhuma. Né? Eu acho que o pior de tudo é você ter aquela altivez de eu sou, assim, tipo... Não dá, né? Então eu tava falando assim, né? É a duplinha, o fono com o professor de canto. Se ele pode ter o cantor pode ter um otorrino à disposição, ótimo para fazer o exame de imagem, que é fundamental tanto para o professor de canto quanto tanto para o fonoaudiólogo quanto para o professor de canto, ótimo. E se ele pode ainda, se ele tem questões importantes que o travam na hora do canto, que o deixam inseguro na hora do canto, por mais que você aplique técnicas para a voz, para isso ser controlado, muitas vezes o psicológico, o emocional atua contra o tempo inteiro esse cantor, né? Naquela tentativa de fazer, assim, tem uma palavra, autossabotar, seria? Se sabotar, né? Então, o psicólogo também é importantíssimo do trabalho com esse cantor. Sim. Né? Se ele principalmente é um cantor de musical, que ele ainda tem que interpretar personagem. Tem mais profissionais que vão atuar com ele ainda. Né? Então você vê. E hoje em dia a gente fala também do nutricionista. Sim, né? de um preparador físico. Isso. Porque, gente, cantar é uma atividade física de alto gasto energético. Então, o nutricionista tem que estar junto para você saber o que você vai comer antes e depois, né? O preparador físico, para preparar mesmo o seu físico para isso, porque o fonoaudiólogo, o professor de canto, vai trabalhar a questão vocal. Física aqui, né? Física aqui. Mas tem o restante, tem a sua perna, eu brinco com todos os alunos ou pacientes que eu falo assim, eu não posso pegar sua laringe, vamos lá, trabalhar a laringe, e deixa o indivíduo aqui o resto do corpo. Não, é o corpo inteiro. É uma voz dentro de um corpo, dentro de uma personalidade, dentro de um temperamento, dentro de um, né? É um indivíduo, então não tem como eu dissociar isso. Então, assim, Patrícia, pra gente finalizar um pouco o nosso podcast, eu queria que você desse dicas pra gente, pros cantores, de como que eles podem cuidar da voz,
voz, como que eles podem estar preparando essa voz para cantar. O que eles podem fazer? Primeiramente, procurar um fonoaudiólogo, uma ajuda profissional, né? Sim, no caso, Sim. para acompanhamento. Sim. Eu acho assim, aquele cantor, obviamente, que não tem nenhuma lesão, ele muitas vezes acha que ele não precisa desses profissionais, né? E que o simples fato de cantar já é o suficiente, ele tá lá treinando. A gente ouve muito isso assim, né? O meu treino é na hora. E não é. E não é, porque ali o aquecimento na hora, vocal é importante. na hora você corre riscos ali, você quer fazer uma manobra, e aí você vai testar na hora? Não. Um jogador de futebol, ele testa só na hora, ou ele treina aquele pênalti, treina aquela falta, treina aquele passe, treina. Ele faz isso tudo Então, a importância antes. do aquecimento vocal, o repouso. O aquecimento vocal é importantíssimo pro antes ali. Vou cantar hoje, daqui tanto meia hora, vou fazer meu aquecimento. Ele não substitui um treinamento vocal, ele não substitui um condicionamento vocal para uma voz que precisa de resistência e condicionamento. O treino é diário, o treino é constante. Isso é muito importante falar. Só que também não faz com que você chegue na hora de cantar e não aqueça. Isso aí. Então, Uma é um coisa não conjunto. substitui a outra. É o treino vocal, o condicionamento, Isso. o aquecimento, o desaquecimento. O desaquecimento. Os que cuidados a vocais. maioria não faz desaquecimento. Os cuidados né? vocais de higiene, De beber higiene, água. sim, se hidratar. Importantíssimo. Hidratação, seja ela sistêmica, o que é mais importante para um corpo, Que é pro beber corpo todo, que é água. beber água, né? Ou ali a direta com a inalação, nebulizador. com uma nebulização, né? Sono adequado. Você fala, Patrícia, como é que eu vou lidar com o sono de uma pessoa que termina de cantar 3 horas da manhã? E depois no dia seguinte tem que trabalhar ou sei lá o quê? É complicado. Essa é uma realidade, É uma mas realidade. o sono é muito Mas, importante. Exatamente, o sono é muito importante. A Ele vai alimentação. revigorar tudo. Uma alimentação adequada. As pessoas que têm refluxo vão ter que ter uma alimentação mais regrada ainda, porque o refluxo gastroesofágico, gastrolaringoesofágico é altamente agressivo. Sim. Altamente agressivo. Então, assim, tipo, ele tem que ter uma alimentação mais regrada, óbvio. Não é cortar tudo. Ah, Patrícia, vou ter que deixar de comer tudo, tá. Não, mas tem coisa que a gente tem que cuidar. Sim. Não adianta. Né? A gente tem muita coisa pra falar sobre a fonoaudiologia no canto, né? Inclusive, nós vamos marcar outro encontro que a gente vai passar muitas dicas pros cantores, para os professores. Quero te agradecer muito, Patrícia. Nossa, foi um prazer, adorei. Que bom que você gostou. Espero que a gente tenha outros encontros, como eu falei. Sim. A Patrícia atende lá na Work Vocal. Isso. Né? Passou o endereço aí pro pessoal. Agora a gente tá lá no Pontual Shopping, na Vila, aqui em Volta Redonda, na sala 828, 8º andar. Procurem, gente, vale muito a pena. O trabalho em conjunto do fonoaudiólogo com o cantor é de muita importância. Tem para outros profissionais da voz também, independente do canto, tá bom? Então esse foi o nosso podcast de hoje. Siga lá no nosso canal, Georgia Francisco, tá bom? E até semana que vem. Beijo. Tchau, gente.